E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, Gabriel na área, sempre trazendo um pouco mais de informação. No vídeo de hoje vamos falar sobre pancóis que estão vazando água. Toda vez que você desliga o equipamento, a sua CAG ou de repente a área onde o pancói está, ele acaba ficando totalmente molhada. A bandeja está transbordando exatamente na hora que o equipamento desliga. Então, chegou no vídeo certo. Aqui eu vou trazer alguns bizus, algumas alternativas que podem ser a solução do seu problema. Lembrando que esse ano temos a meta aí de 8.000 inscritos até julho de 2023. Chegamos a 5.000 inscritos e alguém vai receber um copinho desse aqui. Estou preparando uma live especial para falarmos de centrais de água gelada. As importâncias, né, os modelos de água gelada que existem, os sistemas mais comuns e alguns probleminhas podem acontecer devido à falha em alguma parte da CAG. De repente, o problema não é nem no chiller, mas sim em alguns componentes que podem não estar funcionando. Então, se estiver interessado em receber um copinho desse aqui, embaixo do vídeo tem alguns formulários para você preencher. Lá você vai receber mais informação e não esquece de confirmar no seu e-mail se chegou direitinho. Quero agradecer aos amigos que também estão ajudando no projeto financeiramente. Aqui no canal tem como você se tornar membro. Você se tornando membro, você contribui no canal para ele avançar mais e com isso eu consigo melhorar a qualidade do equipamento e melhorar com certeza o conteúdo. E tem vídeos que salvam pele de muitos amigos, eles sentem no coração a vontade de ajudar e contribuir financeiramente ao canal. Então tem um coraçãozinho aqui embaixo também, os 3 pontinhos se você tiver no celular, mas tem um coraçãozinho lá que é o valeu demais. É só você clicar lá e faça a sua doação simbólica, que com certeza eu vou te agradecer muito. Então aqui nós temos um modelo de pancói. E no pancói nós temos aqui uma serpentina, temos o ventilador movido a correr, aqui um motorzinho, e temos o filtro, certo? E aqui logicamente será a saída, aqui será a saída do ar. Então, para quem não sabe, o ar quente vai entrar por aqui. Vamos dar um exemplo aí, 35 graus Celsius. Ele vai entrar em contato com essa serpentina, a água deve estar em torno de uns 7 graus. É a média da serpentina, 7 graus Celsius, tá? E aí, essa temperatura vai roubar o calor desse ar. E o ar vai passar por aqui, o ventilador vai puxar esse ar e será expulso desse pancói em torno de 9 a 11 graus. É mais ou menos isso, beleza? Mais ou menos essa situação, para quem não sabe, beleza? Todo sistema de ar-condicionado precisa de 3 componentes principais para ser um ar-condicionado: controle de temperatura, controle de umidade e qualidade do ar. Umidade, porque nós sabemos que temos vapor de água no ar. E quando esse vapor se acumula, entra em contato com uma superfície mais fria, ela atinge o ponto de orvalho. E como ele se acumula, ela desce até a bandeja. É isso que acontece aqui. Então toda a água que tiver na serpentina, ela vai escorrer e vai se acumular na bandeja, beleza? E aí é que vem o dreno, que é muito importante também, porque essa água acumulada vai entrar nessa bandeja e da bandeja o dreno vai fazer a função dele e jogar ele para fora do ambiente. Isso logicamente estiver funcionando tudo normal. Então se você está nesse vídeo aqui, pode ser que não esteja acontecendo isso. Pode acontecer dela estar condensando até pelo lado de fora. Quando para o equipamento, aquela cachoeira se forma, molha toda a sua sala de máquina. Mas se o seu pancói for no teto, aí é o pesadelo pior dos mundos. Vai molhar tudo quanto é coisa que tiver embaixo. Se tiver debaixo de um armário, documentos importantes. Se tiver em cima de algum cômodo, alguma coisa assim, nossa, um pesadelo para a área de manutenção. Então vamos lá aos passos mais importantes para você chegar a encontrar a solução desse problema e o que pode estar causando essa situação. Então a gente vai ter que seguir algumas regrinhas. Você logicamente tem que ver se o seu equipamento está alinhado, beleza? Ele não pode estar inclinado nem torcido. Para você verificar o nível, use ou o nível laser ou você use aquela mangueirinha transparente. Aquela mangueirinha transparente que você vai colocar de um lado para o outro
e aí o nível do lado tem que marcar exatamente igual ao outro. A diferença entre o nível e a base do equipamento tem que estar igual nas 4 pontas, beleza? Se ela tiver torcida, você pode já ter um problema exatamente aí, tranquilo? Isso aí é o primeiro ponto. Outra coisa muito importante é você dar uma olhadinha na placa do seu equipamento. Separei aqui uma placa de equipamento onde existem diversas informações aqui que são muito importantes, podem salvar o seu dia, tá bom? Você primeiro tem que ter certeza que esse cara está com a vazão correta. Preparei aqui um modelo de equipamento onde tem várias informações. Você vai ter aqui a vazão em metros cúbicos por hora ou CFM, e saiba que aqui no canal tem um vídeo passo a passo para você descobrir se a vazão está certa, a fórmula e como fazer passo a passo, como eu já disse. Então procura aqui no canal que tem sim vídeo de vazão de ar. Outro fator também, que esse aqui já deixa por último, que é a vazão de água, a água que vai estar vindo do seu chiller. Tem que ver se a vazão está batendo também de acordo com os valores lá do projeto. Isso aí tem um outro vídeo que eu vou explicar com calma como é que se mede a vazão. Uma das formas de se medir vazão de água num sistema de fan coil ou sistema de chiller também serve, porque a fórmula é a mesma. E tem outro fator importante, que é o cálculo do dreno. Alguns manuais apresentam esses valores que são bem interessantes, e pode ser que o seu dreno esteja configurado da forma incorreta para o modelo do seu equipamento, beleza? Então, se quiser dar um pause aqui nessa parte aqui, pode dar um print e dar uma olhadinha na fórmula. Existem vários manuais com as fórmulas semelhantes, mas isso aqui é importante, está sendo respeitado para que o seu equipamento funcione direitinho. Para caso alguém ainda esteja com dúvida, você vê a linha aqui, ó, a diferença entre o fundo da saída do sifão e o fundo da saída, né, do dreno do equipamento. Esse aqui é o primeiro diferencial de nível. A segunda fórmula já pega o diferencial de nível entre o fundo e depois o topo da curva do sifão. E a terceira aqui é o nível entre o mais alto e o mais baixo, cada um em condições diferentes. Você vê aqui, isso aqui é quando o ventilador funciona e está acontecendo a drenagem, né, do fluido, o equipamento já está em operação constante. Nessa condição aqui é desligada, e essa aqui é logicamente quando ela parte. Então você segue os passozinhos aqui para você encontrar a pressão estática, é a pressão dos milímetros coluna d'água. Uma das formas de você descobrir ali o milímetro coluna d'água, tem um diferencialzinho, uma ferramentazinha que é utilizado normalmente, é uma ferramenta muito antiga para marcar esses milímetros coluna d'água, mas de imagem não bate muito diferente se você pegar aquela mangueirinha de um quarto, aquela mangueirinha de nível lá que a gente usa com obra. Então essas mangueirinhas também podem servir da mesma forma. Como é que você vai usar essa mangueirinha? Primeiro você vai colocar a ponta da mangueira na entrada de ar do fan coil. Você vai colocar a mangueira de ar na entrada de ar do seu fan coil, você vai fazer uma curva e vai colocar essa outra mangueira conectado à saída. Muita atenção para que não haja interferência de ar. Normalmente o equipamento tem lá a sua coifa, tem lá alguma proteção ali para saída, um duto que vai estar saindo ali. Então coloca direitinho ali, de preferência perpendicular ao sentido do vento. Da mesma forma, a mangueirinha tem que estar perpendicular ao sentido do vento. Isso aí vai te ajudar a ter uma noção do diferencial por milímetro coluna d'água. Então o que vai acontecer? Automaticamente você vai ter uma pressão de ar aqui e vai ter uma pressão de ar aqui no sentido inverso. O que vai acontecer com essa mangueirinha? Logicamente vai ter água aqui dentro, tá beleza? Você coloca o nível da água, mais ou menos nessa mesma posição quando o equipamento estiver parado. Automaticamente, quando o sistema ligar, você vai ver que uma ponta vai descer e a outra irá subir. Então essa diferença entre aqui e a parte mais baixa será o seu milímetros coluna d'água. Tá lá. E aí, depois que você tiver esse resultado, você vai ter uma ideia e você vai aplicar a fórmula para saber se o seu dreno está respeitando os valores certos ou errados, tá? A outra coisa, logicamente, antes de você até mesmo fazer isso, quem já pulou o vídeo perdeu, deu mole. Você vai ter que dar uma checada nas correias
Com isso, você vai saber se a pressão, o milímetro coluna d'água, vai estar sendo influenciado por uma má condição justamente das correias. Você pode ter um problema também de, como eu disse inicialmente, da vazão, e nisso você vai ter que calcular o tamanho aqui da polia, que no caso fica no ventilador, e aí você aumentando, você diminui essa vazão. Ou você vai ter que diminuir a rotação do motor principal, também é uma das formas de diminuir a rotação. O que eu percebo que acontece normalmente para essa bandeja estar transbordando? Isso aí já é uma visão minha particular. Então aqui num desenho bem simplão, você vai ter aqui a parte do filtro, né? Você vai ter a serpentina onde vai passar a água e por consequência você vai ter a bandeja aqui, e aqui nós teremos um ventilador, beleza? Ventilador. Então é isso que ele vai fazer. O ar vai entrar por aqui, vai passar na serpentina, vai entrar no ventilador e assim vai sair, vai para os dutos em diante. O que acontece aqui é que a água ela tem que se acumular, e quando ela entra no dreno, quando ela se acumula na bandeja, ela vai para o dreno, como a gente viu aquele desenhozinho aqui, e ela vai embora. Isso nas condições normais. Mas se você tiver uma vazão muito alta aqui, você dificulta a saída da água para o dreno, tá? Toda a condensação, toda a parede do fan coil, o próprio ventilador, eles ficam cheios de água. Então, com esse movimento constante de ar aqui, prejudica a saída. No caso é o metro coluna, o milímetro, no caso o milímetro coluna d'água lá que a gente teria que fazer o cálculo. Se o milímetro coluna d'água estiver muito alto, já está fora do padrão recomendado pelo fabricante. Então, quando o ventilador ele desliga, toda essa água tem que ir para algum lugar. E no momento ele vem constantemente para a bandeja. O dreno não é suficiente para escoar essa água, ela acaba transbordando, molhando tudo e pingando em tudo quanto é lado. Logicamente, não esquece do procedimento padrão. Se você chegou até aqui, dá o seu like, se inscreve no canal, caso não seja inscrito, e aperta o sininho. Toda vez que tiver novidade como essa daqui, você vai ficar por dentro. Então você seguiu o manual, seguiu os procedimentos, viu a recomendação do fabricante, viu a vazão, viu o nível, você deu uma olhadinha no sifão, você viu a correia, trocou polia e mesmo assim está dando problema. Tem agora uma parada que eu aprendi, eu fiquei de queixo caído, e eu acho que isso aqui vai resolver o seu problema também. Vamos supor que essa daqui seja a bandeja. Aqui a gente tem a serpentina e aqui nesse lado de cá, nesse sentido, nós temos o ventilador. Logicamente, cobrindo todo esse lado aqui. O ventilador vai estar aqui nesse lado, jogando ar. Então você vai perceber que o ar vai estar passando por aqui, por cima dessa bandeja, e aqui vai estar sendo formado várias ondas, né? Várias ondinhas dentro da bandeja, e aí o dreno, dependendo da posição dele, vai ter dificuldade de escoar, como a gente já tinha falado anteriormente. Aí tá aqui o dreninho, um exemplo. O exemplozinho aqui do dreno, ela vai ter a dificuldade, se ela tiver saindo água, vai estar naquele volume super mínimo, porém a pressão é tão grande que a água vai se acumular demais na bandeja, acontecendo aquilo que eu expliquei anteriormente. O que eu vi uns camaradas de mecânica antiga fazerem para resolver esse problema depois que fizeram tudo que podiam fazer? Eles fizeram uma gambiarra e, por incrível que pareça, o problema não voltou mais a acontecer. E pode ser que essa seja a solução do seu problema. E aí sim você vai querer contribuir com o canal, se bobear, se tornando até membro. Então, seguindo o mesmo exemplo, o que os camaradas me explicaram? O que eles fizeram? Por causa do movimento do ar, como o ar passava por cima dessa bandeja e a água criava um turbilhamento muito grande, prejudicava o fluxo da água passar para baixo do dreno. Então o dreno aqui fazia exatamente aquela situação que a gente estava explicando anteriormente. A água vinha só um filetezinho, enquanto a bandeja estava praticamente entupida de água.
O que eles fizeram foram colocar um cano dentro desse dreno. Já já você vai entender o que vai acontecer. Então esse cano eles abriram e fizeram um buraco no lado oposto ao fluxo do vento, fazendo com que essa área aqui, esse cantinho aqui, não sofresse o mesmo turbilhamento da água por causa do fluxo do vento. Então a água que parava nesse cantinho aqui encontrava um caminho mais fácil para seguir o dreno e poder ir embora de vez. E aí a água escoava com mais facilidade e o problema não voltou mais a acontecer. E aí, para melhorar a situação, a minha ideia, aí já é uma ideia minha, você poderia fazer isso como exemplo. Ao invés de fazer só um buraco, você pode abrir essa tubulação aqui no meio e fazer aqui, ó, tipo um canalzinho aqui, ó, uma barreira um pouquinho maior, tá? Para poder proteger toda essa área. E aí você vai ter uma área maior para a água que vai seguir na bandeja encontrar um caminho muito mais fácil para seguir o seu dreno e ir embora. Isso aqui, como eu estou falando, é uma opinião minha. E como eles estavam explicando, a gente começou a entender o que estava acontecendo, você pode melhorar ainda mais esse resultado abrindo a tubulação e fazendo com que a água encontre mais facilidade para entrar no dreno. Olha só, cara. Conselho aos amigos projetistas e engenheiros: trocam mais ideias com os mecânicos. Apresente problemas para eles que vocês vão ver que muitas das vezes eles têm a solução. E pode ser, é possível sim que tipo fórmulas e soluções como essas possam até sair de fábrica de certo equipamento. Então fica aqui a dica para o seu problema aí de bandeja transbordando. Depois que fizer o teste, todos esses testes, coloca aqui no comentário. Se você encontrou uma outra solução para esse problema, escreve aqui, compartilha com a gente que a gente vai precisar sim, e a gente se ajudando, crescemos todo mundo junto. 8.000 inscritos até julho de 2023. Não esquece que tem os formulários aqui embaixo. Não esquece do procedimento padrão. Dá o seu like, se inscreve caso não seja inscrito. Aperta o sininho. Toda vez que tiver novidades como essa, eu vou trazer aqui no canal, beleza? Espero realmente que essas informações te ajudem e tragam soluções para os seus problemas. Não esquece de beber água. Um bom serviço, uma excelente semana, valeu e fui!